eu peguei as maiores dúvidas que as pessoas trazem para mim, que todo mundo que assiste a Rota da Piscicultura Produtiva, ou que os meus alunos têm, as maiores dúvidas que eu recebo dia após dia, eu trouxe para a aula 3. E nessa aula a gente falou sobre quando você tem baixas temperaturas aí na tua região, que é inevitável, se você mora numa região que tem inverno marcado, né, predominante ali, é inevitável que o frio aconteça. E nós trabalhamos com espécies de zona de conforto térmico em ambientes próximos da temperatura de 28 graus. E aí, como é que você faz? Você vai gastar rios de dinheiro para aquecer a água? Não. Então, você sabe que se tem o frio, você precisa planejar, programar, colocar o teu peixe para que ele saia, né? Para que ele seja abatido antes de chegar no período de inverno, essa baixa temperatura. Mas, além disso, você saber que todas essas questões de temperatura podem ser minimizadas quando você trabalha preventivamente. Quando você tem baixo volume de renovação, então essa é outra questão que eu recebo o tempo todo. Soraya, mas está falando de volume de renovação de água, mas não tem renovação de água na minha piscicultura, não tem renovação de água no meu viveiro. Gente, tá tudo bem, tá tudo bem. Peixe pode sim ser produzido mesmo que você não tenha volume de renovação de água. A questão é, você precisa adequar a quantidade de peixes. Quanto maior é o volume de renovação de água que você tem dentro da tua piscicultura, dentro do viveiro, maior você consegue ter de produtividade, mais você consegue de capacidade de suporte. Você consegue colocar mais quilos de peixes. Logo, talvez maior número de peixes. Mas quando você tem zero ou pouco volume de renovação de água, você precisa ir reduzindo. Então, tanto quanto quando eu tenho maior volume de renovação de água, eu posso aumentar a biomassa de peixes que vai ser produzido, a mesma coisa é para baixo, né? Se eu tenho menor volume de renovação de água, eu tenho que reduzir a biomassa de peixes que vão ser produzidas dentro daquele viveiro. É isso. Então, não existe um milagre, não existe um segredo, não existe nada disso. Existe você entender que o viveiro, o ambiente, dentro do tipo de estrutura que você tem, renovação de água, eficiência de matéria orgânica, ele tem um limite de produtividade. Ele tem um limite, ele tem um máximo da quantidade que a gente consegue colocar ali. E o volume de renovação de água está relacionado com o aumento dessa capacidade de suporte. Então, quando você tem baixo ou nenhum volume de renovação de água, isso não é impeditivo para você produzir peixes. Isso é impeditivo para você produzir altas densidades de peixes. São coisas completamente diferentes, né? E quando você entende esse processo, cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso e é isso que vai fazer a sua piscicultura chegar no nível de produtividade que eu quero que você chegue, que eu sei que você pode chegar. Outra questão que vem é sobre alimentação, né? Inclusive tem uma questão, uma dúvida dessa lá no blog, debaixo das aulas. Posso produzir a minha própria ração? Que fique claro, a ração que a ração que é fornecida para o peixe, ela precisa ter a melhor qualidade possível. E quando eu falo de qualidade, é tanto de disponibilidade de nutrientes, então ter utilizado ingredientes que são bem aproveitados pelo peixe, né? Quanto por qualidade de água, pensando em qualidade de água. Por quê? Porque quando eu tenho uma ração de boa flutuabilidade, flutua bem, quando eu tenho uma ração com bons ingredientes, com bons nutrientes, a quantidade de sobra de ração dentro do viveiro é menor. Então, se você produz uma ração caseira, farelada, o peixe não vai consumir 100% daquela ração e aquilo vai sobrar dentro do viveiro, trazendo
na consequência, a má qualidade de água. Então, não tem segredo. Ah, mas e por que aves e suínos produzem a sua própria ração dentro da piscicultura? Porque é a ração farelada que aves e suínos consomem. Não é uma ração extrusada. E o processo de extrusão, que é transformar a ração, né, o farelo, nas bolinhas que flutuam, é um processo mais complexo. Nem toda extrusora é capaz de produzir a ração na qualidade que nós precisamos para ter boa produtividade. E eu vou te contar um segredo. Se você sabe que existem piscicultores que já atingem altas produtividades e altas lucratividades, né? Que eu vou dar um exemplo aqui da região que já faz isso com muita eficiência e com muito profissionalismo, o oeste do Paraná, né? A região lá que está perto da Cevale, perto da Copacol, eles produzem peixes com muita eficiência e têm muito bons lucros na sua piscicultura. Mas se você for conversar com qualquer um piscicultor daquela região, você vai identificar que é primordial para eles utilizar rações de altíssima qualidade, de altíssima tecnologia, inclusive. Então, se você pensa em ter produção de peixes buscando eficiência produtiva e lucratividade, e produzir a sua própria ração é ir na contramão de produtividade e de lucratividade em pisciculturas. É contramão, é regredir, é regredir. Então, se passa isso na tua cabeça, você tem duas opções agora. Esquece isso, vira a chave e passe a olhar para o alimento do peixe com outros olhos, ou continue buscando formas alternativas de alimentar o seu peixe e continue tendo os resultados insatisfatórios que você já deve estar tendo hoje. Então, você tem essas duas opções. Ou virar essa chave e pensar, opa, se quem está ganhando dinheiro produzindo peixe está usando ração top, por que eu, que ainda nem sei produzir direito, vou querer produzir minha própria ração? Onde é que isso tem lógica? Para mim não tem lógica nenhuma. Não tem lógica.